Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois, fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso. Armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. 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 Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo ao Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Para que todos sejam um, diz o Senhor, como tu estás em mim e eu em ti, para que o mundo possa crer que me enviastes. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, caros irmãos, estamos vivendo esta semana da Ascensão do Senhor, semana de oração pela unidade dos cristãos e nos preparando para celebrarmos no próximo domingo a grande solenidade de Pentecostes, acolhendo o dom do Espírito Santo em nossas vidas para nos guiar, para nos conduzir para o caminho do Cristo, nos conduzindo até o Pai. E nós somos chamados, então, nessa semana, e o centro de toda a palavra de Deus recai sobre o dom da unidade. Estamos prestes aí a celebrar a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é justamente o Espírito da unidade, a unidade na diversidade. E esse é um ponto importante para a gente refletir e a gente compreender bem na nossa vida, para podermos viver, para podermos buscar esta unidade que o Senhor deseja de cada um de nós. Primeiramente, a gente reconhecer, que unidade não quer dizer uniformidade, como muitas vezes a gente pode pensar, que para sermos unidos, para vivermos na unidade, é necessário que sejamos todos iguaizinhos, que façamos tudo igual, pensemos igual, agirmos tudo da mesma forma. Não. A unidade, o grande dom do Espírito na nossa vida é justamente fazer essa unidade, estarmos unidos, mas mesmo com todas as nossas diferenças. Esta é a unidade na diversidade. Nós somos diversos, cada um de um jeito, cada um com a sua personalidade, cada um com os seus dons, com seus carismas, mas tudo colocado a serviço do reino de Deus. Usar justamente daquilo que nos torna diferentes, e unir as nossas diferenças em busca de um bem muito maior, que é o reino de Deus. E esta é a ação que o Espírito Santo realiza na vida da igreja. Por isso que a nossa diversidade, ela é na realidade a nossa riqueza. Ela não pode ser ocasião para divisões, para brigas, para separar as pessoas. Pelo contrário, as nossas diferenças devem nos unir, porque um vai aprendendo com o outro, um vai enriquecendo a vida, o dom, o serviço do outro com a sua própria particularidade. Então isso que o Espírito Santo vai agindo, vai fazendo acontecer na vida de todos nós. E nós ouvimos aí hoje este Evangelho de São João,
essa terceira parte da oração sacerdotal de Jesus, e onde ele pede pela unidade. Ele começa rezando: Pai, eu não te peço só por esses, né? Não só por aqueles que já creram nele, não só pelos seus discípulos, mas ele reza também: eu rezo, ó Pai, por todos aqueles que ainda vão crer em mim por conta da sua palavra, né? Por todos aqueles que por meio da pregação da igreja, por meio de todo o trabalho de evangelização, também se tornarão discípulos de Jesus. E ele reza por todos. E a oração de Jesus em vista do quê? De que todos vivam na unidade. Assim como Cristo está unido ao Pai, o Cristo quer que nós também, seus discípulos, estejamos unidos também entre nós. E nesta união nossa, nós estaremos unidos a Cristo. E unidos a Cristo, estamos unidos ao Pai, unidos à Trindade Santa. Então, a unidade, ela vai gerando todas essas graças, todas essas bênçãos na vida de toda a igreja. Da mesma forma que as divisões vão trazendo sequelas terríveis também para a nossa caminhada de fé, né? A divisão é aquilo que vai destruindo o nosso ser igreja, vai destruindo as nossas comunidades, vai atrapalhando todo o nosso trabalho missionário, todo o nosso trabalho de evangelização. O inimigo de Deus, ele sim, é aquele que divide, é o diabo, aquele que causa a divisão. Mas o Espírito de Deus é o Espírito da unidade. E é guiado por este Espírito que nós devemos viver toda a nossa vida de fé, usando das nossas diferenças, da nossa diversidade, mas para nos unir em prol da construção do reino de Deus, do anúncio de Jesus Cristo, do testemunho da sua ressurreição entre os nossos irmãos e irmãs, para que o mundo creia e para que o mundo seja salvo por Jesus Cristo, né? Para que todos possam acolher a salvação que o Cristo morto e ressuscitado conquistou para todos nós, para toda a humanidade. Mas há muitos ainda que não creem, há muitos ainda que não reconhecem tudo aquilo que Cristo já realizou por nós. E é por isso que nós devemos nos empenhar sempre mais no grande trabalho da evangelização. Devemos empenhar cada dia pessoalmente em dar no mundo o nosso testemunho, né, para que todos possam reconhecer as ações de Cristo e possam acolher a sua graça, a sua salvação na sua vida. E isso só pode acontecer através da nossa união, através da vivência da unidade. E a unidade só acontece onde existe amor. Porque para vivermos esta unidade na diversidade, é necessário que nós saibamos amar o outro, amar o nosso irmão do jeito que ele é, né? Amar o irmão do jeitinho que ele é, com a sua personalidade, com as suas qualidades, com os seus dons, com aquilo que ele tem diferente de mim. É assim que eu devo amar o meu irmão, para que a gente possa de fato se unir para trabalhar em prol do reino de Deus, em prol do testemunho. Mas se não existe amor, né, não existe essa acolhida. Então é preciso, antes de tudo, buscar viver este amor. Não dá para ser testemunha de Cristo se não tivermos em nós os seus sentimentos, se não buscarmos viver cada dia o amor, o mandamento do amor que Ele deixou para cada um de nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisso todos saberão que vós sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, né? Se amarem da mesma maneira como somos amados por Cristo. Então esse é o grande chamado, meus irmãos, da palavra de Deus para cada um de nós, nestes dias aí que nos preparamos para a grande celebração de Pentecostes. É preciso já estar com o coração aberto, é preciso já estarmos vivendo este amor, é preciso já estarmos cheios do desejo de viver na unidade. É preciso estar unidos aos nossos irmãos, para podermos realizar todas as graças, para podermos realizar a missão que o Senhor confiou a cada um de nós, que Ele confia constantemente à sua igreja. Pois na divisão nada se constrói. Tudo é destruído quando existe separação, divisão, quando existe cisma entre as pessoas. Mas, se buscarmos viver no dom, na graça da unidade que o Espírito Santo realiza em cada um de nós, nós iremos realizar grandes feitos, né, para a honra e glória do Senhor. E nós ouvimos aí a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, onde Paulo
está ali mais uma vez sendo perseguido. Os judeus, mais uma vez, procurando motivo para prender Paulo, para impedir que ele realize ali a sua missão de evangelizador. E Paulo, podemos dizer, né, Paulo é salvo dessa vez justamente por quê? Porque entre eles não existe unidade. Aqueles que perseguem a Paulo, eles mesmos não se entendem entre si. Agora, Paulo sim, ele continua firme na sua missão, porque ele está unido a Cristo. E unido a Cristo, ele não se abala, não se intimida com nenhum tipo de perseguição, mas ele continua fiel, né, na missão que o Senhor lhe confiou, de ser sua testemunha. E o Senhor mesmo encoraja, manda que Paulo tenha firmeza, que Paulo mantenha sua coragem, e que ele vai ser sua testemunha não só em Jerusalém, mas que irá testemunhar Cristo também em Roma, no centro do império. E assim, Paulo, unido a Cristo, Paulo continua com firmeza e com alegria a sua missão. Agora, aqueles que os perseguiam, nós vimos lá que quando Paulo é levado lá então para o tribunal, estão lá dois grupos de judeus, os fariseus e os saduceus. E Paulo então, conhecendo aquilo ali que os dividia, Paulo diz, né, eu estou sendo perseguido por conta da nossa fé na ressurreição dos mortos. Aquilo que os fariseus também acreditavam, né? Os fariseus também anunciam, eles também aceitam a doutrina da ressurreição da carne, dos anjos e tantas outras coisas, que os saduceus, porém, não aceitavam. Os saduceus não acreditam na ressurreição, nem nos anjos, nem em seres espirituais, como nós ouvimos aí na leitura. E aí se tornou então uma grande confusão entre eles. E Paulo é que foi aí beneficiado, né, com essa divisão. Então, meus irmãos, que nós possamos compreender, olhando este exemplo aí dos judeus, pensar em quantas vezes também que nós não temos êxito na nossa missão, né, no nosso trabalho pastoral, na nossa caminhada como igreja, porque não sabemos nos unir, porque não valorizamos aquilo que nos une, mas ficamos perdendo tanto tempo brigando por aquilo que nos divide, né, por aquilo que nos faz diferentes, e por não aceitarmos o dom diferente do meu irmão. Olha, é um trabalho grande que com certeza os padres, os párocos têm nas suas comunidades, né, de saber conduzir a sua igreja para que se realize de fato uma pastoral de conjunto, né, uma pastoral orgânica, onde as pastorais caminham juntos, cada um sabendo que precisa também do trabalho da outra, que não é só a minha pastoral que é importante para a vida da igreja, mas eu preciso contar com o trabalho também de todas as outras, né? E às vezes isso é difícil de acontecer, porque as pessoas olham apenas o seu lado, pensam apenas que o seu dom, que o serviço, né, que a sua pastoral realiza, que somente este é importante para a vida da igreja, e despreza os outros trabalhos. E assim, o seu próprio trabalho não consegue atingir o êxito que desejava. Então, para que o nosso trabalho como igreja seja de fato um trabalho que alcance as pessoas, que tenha êxito aí na nossa missão de evangelizar, é preciso estarmos unidos, é preciso nos juntar com os irmãos diferentes, com as outras pastorais, com os outros movimentos, né? Todos unidos, porque por mais que sejamos diferentes, mas o que nos une é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor, é o mesmo batismo. E o nosso mesmo desejo de anunciar Jesus Cristo, de dar um verdadeiro testemunho de Cristo, de levar a sua palavra a todos os lugares, a todas as pessoas. E por isso valorizar o trabalho, a fé, o jeito do outro fazer, os seus carismas, tudo isso enriquece a nós mesmos, né? Quando nós sabemos valorizar, reconhecer o trabalho, os dons dos outros, nós mesmos nos enriquecemos. Agora, quando eu desprezo o outro porque o outro é diferente, porque o outro não faz como eu faço, eu mesmo vou me empobrecendo, né? Porque eu não cresço, porque eu só cresço em contato com o outro. Eu só cresço aprendendo aquilo que o outro tem de diferente.
né? E assim nós vamos crescendo juntos na nossa missão de evangelizar. Então que a gente não fique aí quebrando a cabeça, né? Discutindo, perdendo tempo com coisas menores, com coisas sem importância. Não, mas o mais importante em todo o nosso ser igreja é viver esta unidade, unidos no mesmo propósito, que é o reino de Deus, que é a causa do evangelho, que é testemunhar Jesus Cristo até os confins do mundo, como nos ensina aí o livro dos Atos dos Apóstolos. E também essa unidade que deve ser vivida num âmbito ainda muito maior, não só entre nós, católicos, mas viver também com os outros cristãos, com aqueles que acreditam também no Cristo, mas que vivem a sua fé de uma forma diferente, numa outra comunidade, numa outra igreja. E a gente vê, infelizmente, né, no mundo que vivemos, nesses tempos atuais, vai crescendo tanto a rivalidade entre as pessoas, onde tudo é motivo para briga, para discussão, para as pessoas entrarem, né, em desacordo. Não, o meu irmão, mas nós cremos, ele é diferente, ele é de uma igreja diferente, mas nós cremos no mesmo Senhor. O Evangelho é o mesmo. O Evangelho nos leva sempre para o mesmo lugar, nos leva sempre para a mesma missão. Então vamos deixar de lado as nossas diferenças e nos unir naquilo que nos une, que é o Espírito Santo de Deus. Com certeza nós temos muito mais elementos que nos unem do que nos separam. Mas nós colocamos aqueles que nos separam sempre em mais evidência. E ficamos aí brigando, discordando uns dos outros, e aí nós mesmos é que perdemos. Então, para que a gente possa construir uma nova humanidade, né, para que possamos ser de fato cidadãos e formarmos essa civilização do amor que nós somos chamados a formar, é preciso buscar sempre essa unidade. Enquanto nós ficamos brigando entre nós, querendo ser um melhor que o outro, um mais certo do que o outro, nós vamos nos desfazendo e desfazendo aí da sociedade, né? E tudo vai se tornando pior e mais difícil para todos. Então é necessário buscar sempre o diálogo, né? Buscar sempre a conciliação, estarmos sempre unidos nos bons propósitos, né? Todos nós queremos uma sociedade melhor, com mais justiça, com mais dignidade para as pessoas, né? Uma sociedade que possa de fato promover políticas públicas que atendam a todos, especialmente aqueles que mais precisam. Mas para alcançarmos tudo isso é necessário a nossa união. Se dividindo, brigando uns contra os outros, nós não vamos conseguir nada. A nossa divisão só favorece aos nossos inimigos, favorecem aqueles que querem o mal do nosso povo, né? E isso a gente vê claramente na vida só olhar a vida política aí do nosso país. Enquanto o povo está aí se dividindo entre quem gosta desse político e quem gosta do outro, quem é de esquerda, quem é de direita, quem é disso ou daquilo, eles estão todos lá unidos no mesmo propósito, de se enriquecerem, de alcançarem sempre mais privilégios, né, de se locupletarem cada vez mais em cima do sofrimento do nosso povo. Então é preciso que nós, quanto povo, saibamos nos unir. E nós, enquanto cristãos, nós temos uma responsabilidade ainda maior nessa busca de unidade, porque é isso que o nosso Senhor deseja a todos nós, que sejamos um. Não que sejamos todos iguais, mas que estejamos todos unidos no mesmo espírito, no mesmo propósito, na mesma missão, buscando sempre o bem de todas as pessoas. Então, meus irmãos, rezemos cada dia mais, com muita força, com muito amor, pedindo esta unidade. Um dos problemas maiores que a gente encontra aí na nossa sociedade, nesse tempo atual dessa pandemia, é justamente a desunião, né? O governo federal que orienta uma coisa, o estado orienta outra, o município outra, e ficam brigando, o povo se dividindo, se eu apoio esse, se eu apoio aquele, e no fim o que aconteceu? Hoje nosso país está lá no primeiro lugar no ranking das mortes nesse tempo de pandemia. Nós somos hoje o país onde mais morrem pessoas. Já chegamos ao número de quase 2.000 pessoas num único dia que morreram por conta dessa doença. Enquanto outros países estão superando essa pandemia,
estão conseguindo superar essa situação de isolamento social. O nosso caso parece que vai se agravando cada vez mais, e justamente pela falta de unidade, de coesão no discurso, na orientação ao nosso povo. E nós, enquanto povo, em vez de estarmos cobrando das autoridades que eles tenham, um único discurso, uma única orientação, que eles se unam realmente em favor do povo, em favor da vida, nós entramos na onda dele e vamos também nos dividindo, brigando entre nós, em vez de nos cuidarmos, em vez de preservarmos a vida, de cuidarmos do dom maior que Deus nos deu, que é a nossa vida, a vida da nossa família, a vida daqueles que nós amamos. Então, meus irmãos, peçamos a Deus esta graça, que se cumpra esse desejo de Cristo na vida de toda a igreja, de toda a humanidade, para que vivamos na unidade. Essa unidade que nos une entre nós e assim nos une a Cristo, e unidos a Cristo estamos unidos à Trindade, unidos ao nosso Deus. E unidos com o Senhor, nós não temos o que temer, nós não temos com o que nos desesperar, mas sabemos que a vitória é nossa, porque Deus sempre nos guia para o melhor, sempre nos guia no caminho de bênçãos e de graças, na vida de todos nós. Então, que o Senhor nos abençoe, que Nossa Senhora interceda por todos nós, por todos os cristãos, para que possamos buscar em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida, a unidade na diversidade. É isso que o nosso mundo está precisando, é isso que é necessário acontecer na vida da igreja, para que possamos caminhar verdadeiramente com Cristo até a glória no céu. Como Jesus disse, Ele trouxe para nós a própria glória que Ele recebeu do Pai. Mas para alcançarmos a plenitude dessa glória do Cristo, é necessário caminharmos unidos com Ele. E só caminha unido a Cristo aquele que busca neste mundo viver na unidade com todos os seus irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.